Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. Eu vou pedir para acender as luzes aqui, por favor. Isaías 43, versículo de número 13. A palavra do Senhor está dizendo assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui esta noite, Senhor Jesus, diante da Tua presença, para Te louvar, engrandecer e bendizer ao Teu santo e poderoso nome, porque sabemos em quem nós temos crido. E portanto, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor venha abrir os céus ao nosso favor esta noite e derramar sobre nós, Pai, a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo e fala não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir, para que saiamos daqui edificados, fortalecidos e preparados para viver, Senhor Jesus, sempre, Pai, ó Deus, coisas novas, algo novo ao qual o Senhor tem preparado e reservado para aqueles que Te amam. Sê conosco, nos abençoe e Te daremos sempre a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Vamos se assento glorificando ao Senhor, amém? A Bíblia, ela é maravilhosa, e nós sabemos que um versículo como esse, ele vem para nos confrontar, ele vem para mostrar para nós que é uma palavra vinda direta do coração de Deus, a voz de Deus falando. Nós sabemos que existem várias passagens na Bíblia que são relatos de histórias de pessoas que vivem alguma coisa, que vivem algo bom, que vivem um projeto, sonhos, que colocam diante do altar do Senhor. Mas o capítulo 43 e no versículo 13 aqui de Isaías, é um versículo que não é o homem falando, o homem apenas foi direcionado para escrever, mas é o próprio Deus falando aqui. Ele diz que ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Olha só, é o próprio Deus delegando para Ele mesmo uma palavra profética, que não existe nada nesse mundo que possa impedir o seu agir, que não existe nada nesse mundo que possa fazer com que a obra a qual Deus começou, ela não se cumpra em nossas vidas.
Então nós sabemos que realmente Deus, Ele antes de todas as coisas existirem, Ele estava mostrando que era o princípio de se movimentar. E a minha alegria é que Deus, Ele não parou até os dias de hoje. Deus, Ele vive em movimento, Ele está se movimentando a todo tempo. Não são movimentos estranhos, mas movimentos sinceros, sincronizados, para poder realmente mostrar para nós que Ele tem o controle de tudo em tuas mãos, porque mesmo antes da terra ser formada, mesmo antes de todos os animais serem criados, Ele já havia criado todas as coisas. Num certo dia Ele debate com Jó, e Ele fala para Jó: aonde tu estavas quando eu começava a criar todas as coisas? Quando eu já tinha criado as estrelas da alva, e os pássaros que piavam, as ovelhas que baliam, as vacas que murgiam, os cavalos que relinchavam. Aonde tu estavas, Jó, quando o filhote do urubu cantava? Deus, Ele começa a mostrar que antes mesmo de todas as suas obras-primas, de toda a sua perfeição e de ter formado o homem, Ele já existia, e Ele já tinha determinado um propósito, um projeto, porque Ele estava se movimentando. Só que Deus, Ele continua agindo e se movendo para realizar os desejos dos nossos corações, os desejos que nós colocamos diante do altar do Senhor, desejos pequenos, grandes, desejos que muitas vezes para algumas pessoas é uma utopia. Só que nós precisamos entender que para Deus não existe utopia, que para Deus tudo pode se concretizar, porque Ele é fiel e justo. Ele está dizendo aqui que quando realmente nós somos capazes de adorá-lo, Ele está dizendo que quando nós realmente nos posicionamos, Ele age ao nosso favor. E agindo ao nosso favor, quem pode impedir o seu agir? Não há anjo no céu, não há demônio no inferno, não há homem na terra que possa colocar um obstáculo para impedir o agir de Deus na sua vida, porque Ele está dizendo: operando eu, quem me impedirá? Eu quero dizer para você esta noite, que você que saiu da sua casa, você que saiu do seu trabalho e veio direto, Deus está olhando para a sua atitude, Deus está olhando para você se movimentar para perto do trono dEle, e Ele está dizendo para você e para mim: agindo eu ao teu favor, ninguém poderá impedir aquilo que eu já comecei na sua vida, porque a boa obra a qual eu comecei, eu sou fiel e justo para terminar. Eu quero dizer para você, Deus, Ele começa realmente mostrando para você esta noite, que existe um princípio esse, que muitas vezes nós não conhecemos, deixamos engavetados, porque nós temos medo de realmente nos render aos pés do Senhor e as coisas mudarem. Mas eu quero dizer para você, que esta noite, Deus, Ele te chama para poder mudar a tua história. Deus, Ele te chama esta noite para mostrar para você que Ele tem total poder sobre a tua vida e sobre aquilo que você tem colocado diante do teu altar. Nós vemos e sabemos que no princípio de todas as coisas, lá no livro de Gênesis, o Senhor, Ele fala que no princípio criou Deus céus e terra, e ponto. E depois Ele fala: e a terra estava sem forma e vazia, ponto. Ou seja, imagina, algo que não tem forma, algo que estava um caos, algo que estava completamente destruído. Só que quando Deus, Ele olha lá de cima, Ele começa a se movimentar. Então Deus, Ele começa realmente a reorganizar tudo aquilo que Ele já havia feito. E não é diferente na minha vida e na sua. Às vezes nós precisamos parar, às vezes nós precisamos avaliar certas situações e entender que muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque estão tudo desorganizadas. Os pensamentos, os nossos sonhos, os desejos estão todos desorganizados. Queremos tudo, mas não temos nada.
Queremos solucionar as coisas, mas não paramos realmente para poder nos preparar e falar: eu vou começar algo, mas eu vou terminar. E muitas vezes nós começamos as coisas, mas paramos no meio do caminho, porque nós não conseguimos chegar até o final. Só que Deus, Ele está mostrando para nós no decorrer desses dias, que Ele não tem pacto com aquele que abandona, mas Ele tem uma promessa estabelecida para aquele que olha a dificuldade, mas não desanima, luta, persevera, e sabe que existe um ponto final para ser alcançado. E quando você entende isso, você não joga a toalha, você continua lutando, você continua marchando, porque você sabe muito bem aquilo que você deseja, e você sabe que você não está sozinho, você sabe que o seu Deus está lutando ao teu favor, e que Ele vai te ajudar, e que a destra dele está estendida, e Ele está dizendo para você mais uma vez: agindo eu, quem impedirá o meu agir? Ninguém pode impedir o agir de Deus, porque quando Ele começou a reorganizar, Ele trouxe ordem aonde não tinha. E Ele está dizendo para você esta noite que Ele há de trazer ordem aonde está uma desordem, Ele há de trazer reconstrução aonde está destruído, Ele há de trazer alegria aonde não tem, Ele há de trazer felicidade aonde há tristeza, Ele há de honrar e trazer a dupla honra sobre a vida daqueles que confiam no Senhor verdadeiramente. Ei, eu quero dizer para você, pode estar tudo difícil lá, mas hoje, em meio ao seu cansaço, em meio às suas dificuldades, você largou tudo e você falou: eu vou lá diante da presença do meu Deus para adorá-lo. E você pode ter a certeza que amanhã, quando você chegar no seu trabalho, tudo vai estar mudado. Sabe por quê? Porque Deus viu que você precisa reorganizar a sua atitude, o seu jeito de ser, e te trouxe aqui para direcionar e dar diretrizes a você, para que você venha viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai na sua vida. É só você crer, é só você saber que, como Ele mesmo trouxe ordem aquilo que estava em desordem, que Deus trouxe beleza aonde não tinha. Imagina comigo a desordem que estava esta terra. É sabido de todos nós que Deus, primeiramente, como nós vimos lá, como nós sabemos lá no primeiro versículo de Gênesis, a Bíblia fala assim que Deus criou céus e terra, e ponto. Só que isso aqui eu creio, a Bíblia não diz, e nem me chama de louco por isso, mas eu creio que Deus, Ele estava preparando já essa terra e fazendo testes. É como um cientista. O cientista, antes dele projetar algo para o mundo, ele faz vários testes para ver se realmente aquilo que ele está projetando vai funcionar de uma maneira correta. E eu penso que Deus fez isso também. Quando Deus criou a terra, Ele colocou aqui alguns animais, e a ciência nos prova isso, que realmente existem os fósseis dos dinossauros que existiram no passado, há milhões de anos atrás. Só que Jesus fala lá em Lucas, o próprio Jesus fala lá em Lucas, que Ele viu Satanás cair como um relâmpago na terra, ou seja, uma estrela que não tinha um corpo físico, mas um corpo espiritual, e que ao chocar com esta terra, a terra ela saiu fora de órbita, e por sair fora de órbita, veio a era glacial, aonde a terra se congelou, porque ela saiu 3 graus fora da sua órbita, e por sair 3 graus fora da sua órbita, ela congelou, e todos aqueles animais, ou seja, os dinossauros, se congelaram e viraram fósseis. E quando Deus olha tudo isso, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e a Bíblia diz que tudo era um caos, porque tudo estava uma desordem. E Deus fala para mim e para você esta noite: qual a área da sua vida que está uma desordem? Qual a área da sua vida que está completamente destruída? Só que Ele manda dizer para você: não temas, como você louvou, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Não temas o terror noturno, nem a seta que voa durante o dia, nem a mortandade que assola meio-dia, mas o Senhor fala que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque agindo Deus ao seu favor, quem poderá impedir o teu agir? Nós precisamos entender que Deus, Ele desenvolve tudo aquilo que Ele planejou. Ele olhou aquela situação, Ele preparou, mas Ele sabia que
não tinha como o homem viver com os dinossauros. Então ele falou assim: eu preciso dar um fim. E Deus não queria destruir, mas Ele queria mostrar que realmente Ele tem o controle de todas as coisas. Então Ele faz realmente algo inusitável acontecer para que Satanás ele caia na terra e a terra ela venha virar um caos. Só que Deus ele começa a reorganizar tudo, porque Ele estava agindo, como nós vimos, como nós lemos aqui, ainda antes que houvesse dia, porque até então não havia dia, até então havia apenas um caos na terra. Só que Deus ele olha aquela situação, e ainda antes que houvesse dia, Ele diz: eu já existia, e por isso eu comecei a agir, para poder trazer transformação e reorganizar toda essa situação. E neste exato momento, toda a obra que Cristo realmente estabelece, Ele começa a remeter ao melhor, porque já era bom no princípio, quando Deus criou céus e terra, mas Ele queria trazer algo melhor. E quando Deus ele começa a reorganizar, Ele cria um ser que é muito especial para Ele. Ele cria uma pessoa, ou seja, Ele cria você no coração dEle, porque antes mesmo que houvesse dia, você já tinha sido planejado no coração de Deus. É por isso que você vem de Deus e você voltará para Deus. A Bíblia fala: do pó da terra nós viemos e para o pó nós tornaremos. Só que Deus ele fala que Ele colocou um espírito de vida, e o espírito Ele soprou nas tuas narinas. Só que o espírito torna a Deus, ou seja, você veio de Deus e vai voltar para Ele, porque você tem um destino traçado, você tem uma meta, e você tem que saber que a sua vida aqui é uma vida breve, é uma vida passageira. Mas enquanto você estiver aqui, nós precisamos fazer o melhor, porque se nós não fizermos o melhor para Deus, somos nós que iremos sucumbir na fé, somos nós que iremos perder, somos nós que iremos viver uma vida de derrota em todas as áreas. E é preciso se falar isso, para que nós possamos nos reorganizar, para que nós possamos ver Deus fazer o melhor para nós. Nós precisamos realmente se posicionar. Não tem como viver o melhor de Deus se a gente não se posiciona. Mas a partir do momento que há um posicionamento, a partir do momento que há um entendimento daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, nós realmente nos colocamos à sua vontade, para que a vontade dele seja feita. E assim nós começamos a entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus, porque toda a obra de Cristo nos remete realmente a viver algo melhor. E eu quero repetir para você: você vai viver algo melhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai desfrutar de coisas melhores, em nome de Jesus. Ei, olha para essa pessoa que está do seu lado aí e diga para ela: você vai viver algo melhor em nome de Jesus. A segunda verdade que nós vemos neste versículo de Isaías 43, é que Deus ele fala: não há quem possa livrar das minhas mãos. Olha só o que Deus está dizendo: ninguém pode se livrar das mãos de Deus. Tudo que acontece é por mando ou por determinação do Senhor. Então não tem quem livre a gente das mãos de Deus. Todos nós passaremos por suas mãos. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os planos ao teu respeito. Olha só, quem que está dizendo que sabe os planos que tem a vosso respeito? Sou eu? É Jeremias? Não, é o próprio Deus. Ele está falando: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E ele continua dizendo: planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis. Olha só a continuidade. Ele está falando: eu sei o plano que eu tenho para você, e o meu plano para você é um plano abençoado, não é um plano de mal. Só que Deus ele nos dá o que? O livre-arbítrio de escolha. Se nós queremos escolher viver o melhor, nós viveremos o melhor dessa terra, sim ou não? Se nós escolhermos viver o pior, nós viveremos o pior, sim ou não? Porque aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. E se eu planto o bem, eu vou colher o bem, mas se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Então o fim não é determinado por Deus. Ele podia muito bem estar intervindo e fazendo com que nós viéssemos viver só o bem, mas desde o princípio Ele mostra que Ele deu o que? A liberdade de escolha para o ser humano.
aonde ele mostra para o homem, ele chega diante do homem e fala: olha, todos os frutos desse jardim você pode comer, mas existem duas árvores que essas você não pode nem chegar perto sequer, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Então essas duas eu não quero que você chegue perto, mas eu vou deixar ali, porque você escolherá viver o bem ou viver o mal, viver uma vida abençoada e desfrutar de tudo isso daqui. E cá para nós, quando eu chegar lá no céu, se eu encontrar Adão, eu quero conversar com ele. Eu quero chegar nele e falar: Adão, por que você comeu daquele fruto que era proibido? Porque Deus vai mostrar para mim e para você como era o Éden. E quando nós olharmos o Éden, qual a fruta que você mais gosta? Goiaba, pêssego, morango, melancia, abacate, banana, o que é? Qual a fruta que você mais gosta? Quando você chegar lá, você vai ver todas essas frutas. Meu Deus. Chaca. Jesus amado. O Márcio é a melancia, né, Márcio? A barriga já está igualzinho. Hã? Meu Deus. Olha só. Olha a variedade de frutos que vocês disseram. E você vai olhar lá e você vai ver que tinha tudo isso. Só que Deus falou desse fruto. Não adianta você falar que é a maçã, porque não é, e nós não sabemos qual o fruto, porque a Bíblia não nos relata isso. Mas Deus falou: o fruto dessa árvore você não deve comer, porque é pecado. Então eu vou chegar para ele e falar: por que você, olha a variedade de frutas, olha a variedade de coisas que Deus te deu, Adão, e por que você quis comer justo aquela que era proibida? A pastora falou: já pensou se for jaca? Tomara que seja, negócio ruim. Imagina comigo, você chegando lá e você vendo aquela fruta, você vai falar: não acredito que essa fruta horrível que você comeu e introduziu o pecado, Adão. Por que você fez isso? Porque você, olha só, Deus falou para você: sujeitai a terra, dominai a terra, tudo é seu. Eu só não quero que você faça isso. É como o pecado. Jesus, ele mostra para nós: ei, vocês podem fazer tudo, mas pecar eu não quero. É claro que nós vamos escorregar de uma maneira ou de outra, porque nós somos limitados, somos seres humanos, e por sermos seres humanos, nós somos passivos aos erros, falhas, porque somos limitados. Mas nós precisamos nos corrigir, para que possamos viver sempre o melhor daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E quando nós começamos a deparar com versículos desses, nós vemos que realmente Deus tem um cuidado especial, porque Ele sempre falou: antes que houvesse dia, eu era. E antes que tudo isso realmente fosse cumprido, ninguém pode se livrar das minhas mãos. E Ele vai lá em Jeremias 29:11 e fala: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Olha os planos que Ele tinha para Adão: sujeitai a terra, eu estou te dando, Adão, é sua. Olha, Adão, domine sobre esta terra, mas você vai determinar o fim que você merece, o bem que eu quero lhe dar, ou o mal que você quer atribuir sobre a sua vida. Não é diferente hoje. Você vive aquilo que você escolhe viver. Se você quer viver coisas boas de Deus, você precisa sempre buscar se aperfeiçoar, porque se você não buscar se aperfeiçoar, você vai sempre sofrer, você vai sempre bater com a cara na parede, e quem vai se machucar? É o irmão da direita? É a pessoa que você está querendo ferir? Não, é você mesmo. Sabe por quê? Porque você está escolhendo o mal, e você escolhendo o mau caminho, é você que sofre. Só que quando você realmente é determinado e justo,
Perante Deus, você tem a certeza que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá os teus frutos no tempo certo, aonde as suas folhas não murcham e não secam, porque o seu Deus está no controle, está te sustentando com a destra poderosa e dizendo para você: agindo eu ao teu favor, quem poderá impedir o meu agir sobre a tua vida? E por isso esta noite Deus te trouxe aqui para você fazer uma escolha. E qual escolha você vai fazer? É você e Deus. Você não precisa falar, você não precisa vir aqui à frente e falar: eu escolho Deus. Não, é você e Ele. É no seu particular, é no tete a tete, é você realmente se conectando, é você realmente vivendo uma transferência do céu sobre a sua vida aqui nesta terra. E para você viver a transferência do céu na sua vida aqui nesta terra, você precisa se determinar a viver coisas boas e algo novo. Porque se você ficar na mesmice, se você ficar com os pensamentos no passado, no que você viveu lá atrás, você nunca vai conseguir se libertar daquilo para viver o novo de Deus. Só que quando você entende o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano, e você joga fora as coisas velhas, você começa a viver uma nova fase, um novo ciclo, uma nova vida de vitória, de honra e de glórias estabelecidas por Deus sobre a tua vida, porque você começa a entender o verdadeiro propósito que Deus estabeleceu para ser vivido por você. E isso te traz força, resistência para você lutar, porque você sabe que você vai lutar e você vai vencer, porque você não está só. O seu Deus está com você, te segurando na sua mão e falando: vem que eu te conduzo até você alcançar aquilo que você sonhou, porque os teus sonhos não são seus, mas os teus sonhos são meus. Porque antes que houvesse dia, eu já havia sonhado com a tua vitória, eu já havia sonhado com a sua conquista, eu já havia sonhado com a tua trajetória até a glória, a eternidade ao meu lado. É isso que nós precisamos entender. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 52. Capítulo 9, versículo 52, a seguir está escrito assim: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela vem com juízo para poder evitar o mal. Aqui Tiago e João, eles foram em uma aldeia, e eu não sei se eles não quiseram dar o dízimo, a oferta, mas eles ficaram tão furiosos com aquilo que eles falaram para Deus: Deus, podemos orar para que podemos orar para que Deus envie fogo do céu e consuma toda aquela cidade? Porque eles sabiam daquilo que um outro profeta fez, que foi Elias, que um dia orou e o fogo desceu do céu. Só que quando eles realmente viram que Jesus era misericordioso, eles começaram a entender, por andar com Jesus, ao ponto de João, lá na sua epístola, ele começa a dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado justo e fiel, que julgará a nossa causa. Eu quero dizer para você, o juízo de Deus
vem sobre a vida daqueles que não querem viver o seu projeto, o seu propósito. Se a misericórdia ela não for abraçada, o juízo é inevitável. Mas quando nós abraçamos a misericórdia de Deus, o juízo, ou seja, o peso de Deus, não vem sobre as nossas vidas. E se tudo o que Deus oferece para mim, para você hoje, é negligenciado, nada nos livrará das suas mãos, porque Ele está dizendo assim: não há quem possa livrá-los das minhas mãos. Então Ele está dizendo: se o meu juízo está estabelecido para ser derramado sobre a sua vida, se o mal está estabelecido porque você está querendo viver somente o mal, não há nada que possa livrá-los das minhas mãos. Só que quando nós entendemos o verdadeiro poder da misericórdia de Deus, nós nos prostramos pedindo perdão para o Senhor, e Ele muda a nossa trajetória de vida, mostrando para nós e aquilo que Ele falou para os discípulos, porque Jesus, voltando para eles, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Você sabe de qual é o seu espírito? Se é de Deus ou se é do diabo? Porque se você sabe que o teu espírito é de Deus, o teu coração tem que ser diferenciado, os teus pensamentos têm que ser diferenciados, o teu olhar tem que ser diferenciado, a tua fala, o teu linguajar tem que ser diferenciado, as tuas atitudes têm que ser diferentes. As pessoas têm que olhar para você e ver você como um cristão. Antigamente as pessoas conheciam um cristão pelas suas vestimentas, hoje não. Mas as tuas atitudes, o teu exemplo de vida vai fazer a diferença. E aonde o seu exemplo de vida vai fazer a diferença? É quando você estiver fora da igreja, é na rua, é no trabalho, é na tua casa. Quando você se posicionar como um verdadeiro cristão, você vai ver que as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Esses dias eu estava lá no meu trabalho, aí estávamos conversando entre umas 5 pessoas. Aí veio uma moça, abraçou 4, e ela deixou de lado. Aí a menina falou assim: você não vai abraçar ele? Aí ela falou assim: não, ele é muito sério. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque a nossa conduta, ela tem que ser uma conduta de cristão. A gente está aqui nesta terra para levar amor, sim, mas o amor de Cristo. Nós estamos nesta terra para poder fazer a diferença. Nós estamos nesta terra para poder realmente implantar o reino de Deus e a sua justiça. Porque qualquer outra coisa que passe além disso é obra do diabo, e você não sabe de qual espírito você serve. Porque quando você é muito dado, você é confundido. Quando você se entrega muito, você é uma pessoa que não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então nós precisamos entender que para viver realmente verdadeiros planos e propósitos de Deus, nós temos que andar conforme a palavra de Deus, porque agir no Senhor ao nosso favor, quem poderá impedir? Porque não há quem escape dos teus olhos. Você pode fazer como foi ministrado semana passada aqui, você pode até mesmo querer que te joguem dentro do mar, você pode estar dentro do ventre, do estômago de uma baleia, de um peixe grande, mas em meio às escuridões, em meio aos lugares mais profundos da terra, Deus vai ouvir o teu clamor e Ele vai te responder, se realmente tu fores fiel a Ele, se verdadeiramente você for justo diante do Altíssimo, você pode ter a certeza que Ele vai abrir os céus ao seu favor e Ele vai escutar a tua oração. Por isso entenda o verdadeiro propósito. Deus sempre expressa a sua bondade. Deus, Ele sempre nos livrará daquilo que tem nos afligido. A sua bondade, ela dura para todo sempre. Você pode pisar na bola aqui, mas quando você realmente entende que você errou, e você reconhece, você se chega próximo de Deus, você pede perdão, e Ele te perdoa, Ele te abraça, Ele está com os braços abertos, falando: filhinhos, venha, venha, porque eu quero te trazer para perto do meu Pai, porque Ele sabe qual é o Espírito que Ele colocou em sua vida. É o Espírito da verdade, um Espírito, não um Espírito aventureiro, não um Espírito que faz aquilo que dá na telha, aquilo que alegra o teu
coração e a sua vida terrena, mas um espírito que vai te levar para mais próximo do teu íntimo, para mais próximo do Altíssimo. E quando você entende isso, você começa a mudar as suas atitudes, porque Deus, Ele te chama para viver o melhor. Repita comigo: eu viverei o melhor de Deus nesta terra. Saiba que até mesmo quando Deus julga, Ele espera recuperar o coração de alguém. Deus, Ele julga para recuperar o coração. É diferente do homem. O homem julga para poder prender, o homem julga para poder matar, o homem julga para poder destruir. Só que quando Deus julga, Ele julga para que haja um arrependimento, para que Ele possa recuperar o coração de alguém. Pastor, mas de todo mundo? Quem crê que Deus faz isso com todo mundo? Quem não crê que Deus não faz isso com todo mundo? Verdade, não vi quem está em cima do muro. Quem crê, levanta a mão. Quem crê que Deus, Ele pode recuperar o coração de alguém, mesmo tendo errado, falhado, feito a pior coisa desse mundo? Quem não crê? Abra comigo e você vai ver o que Deus pode fazer. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 2, e o versículo de número 21. Apocalipse 2, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependa, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só, de quem Deus está falando aqui? O próprio Senhor Jesus está relatando de uma mulher chamada Jezabel. E Deus está falando aqui: eu dei um tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição. Só que ela não quis. E por ela não querer, Deus não aceitou que ela viesse realmente se posicionar no final, porque o juízo de Deus, ele veio, e quem não aceita a sua misericórdia, ou seja, quem não aceita a misericórdia de Deus, recebe o juízo. E por isso nós precisamos entender que se nós estamos vivos aqui hoje, é porque Deus está dando oportunidades. Você pode ter pecado, você pode ter errado, só que Deus, Ele está falando aqui: eu dei a você um tempo para que você se arrependa. Só que quando você conhece isso, e você vê que você estava errado, e você se arrepende, você pode ter a certeza que o Senhor Jesus, Ele fala: eis que tudo se fará novo na sua vida. Eis que eu apago o passado, os pecados, a prostituição. Ei, tudo que você fez lá atrás já está esquecido, já caiu no mar do esquecimento. Sabe por quê? Porque você viveu uma misericórdia do Senhor na sua vida. E quando você vive esta misericórdia de Deus na sua vida, você começa a viver realmente uma vida transformada, porque o Senhor está falando: ei, eu estabeleci, eu plantei uma semente, eu falei para você que eu quero te mudar, que eu quero você perto do meu altar, que eu quero você me adorando, e você entendeu. Então a minha misericórdia, ela se renova sobre a tua vida, e agindo eu ao teu favor, quem poderá impedir o meu agir? Ei, as manifestações extraordinárias de Deus em nossas vidas só vão acontecer quando eu e você nos movermos. Se nós ficarmos parados, apenas vendo acontecer com ele, com ela, com o fulano, nós vamos apenas ficar aqui travados. Iremos ser apenas pessoas observadoras, que observaremos as pessoas vivendo milagres, as pessoas testemunhando conquistas, e você falando: em mim nada acontece. Só que Deus está falando para você: eu quero que você se movimente, porque se você se movimentar, eu começo a agir na sua vida, eu começo a mudar a sorte de bênção, eu começo a mostrar para você que a tua fidelidade vai me agradar, e eu vou mover céus e terra ao teu favor.
Ei, quem se movimenta vive uma fé inabalável, uma fé que realmente ela quer agradar a Deus. Só que quem fica parado tem uma fé que não consegue agradar a Deus, é impossível. Só que Deus está mostrando para você: ei, mude a história, mude a tua situação perante Deus. Olha, observe o que você está vivendo, e Ele vai fazer com que você venha viver algo novo, em todas as áreas. É preciso. Mateus 25, abra comigo. Mateus capítulo 25, e o versículo de número 21. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu? Entra no gozo do teu? Tá, vamos lá, vou ler de novo. Disse-lhe o, lá no finalzinho agora do versículo 21, entra no gozo do teu? Repita, do teu? Eu vou ler de novo, nós leremos juntos agora. E aonde estiver Senhor, você põe dono. Amém? Aonde estiver a palavra Senhor, você põe dono. E depois eu te explico a continuidade da mensagem. Disse-lhe o: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu? Olha só o que Deus está falando. Quando você muda realmente a situação, porque Ele fala: antes que houvesse dia, eu era. Então Deus, Ele é o nosso dono. É quando você cria alguma coisa, quando você faz alguma coisa, é seu. Então você é dono daquilo que você conquistou. E a mesma coisa é o nosso próprio Deus. Ele é o nosso dono. Ele é realmente o nosso Senhor. E Ele está falando para mim e para você que Ele começa e Ele termina. Então Deus não começa nada para não terminar. Ele começa tudo para concluir. E assim somos nós também. Tudo que nós começamos, nós precisamos concluir. Sabe por quê? Porque para nós vivermos algo novo da parte de Deus, nós precisamos terminar um ciclo. Não tem como nós vivermos algo novo de Deus se nós não terminarmos um ciclo. Ou seja, assim como Deus, Ele termina algo para começar outra coisa, nós também precisamos terminar. Muitas pessoas não estão vivendo as promessas de Deus porque não conseguem terminar aquilo que começaram. Muitas pessoas não conseguem desfrutar de promessas do Senhor porque param no meio do caminho, começam uma faculdade, começam a ver dificuldades, começam a ver problemas financeiros e param no meio do caminho, então não conseguem concluir. Mas se você está aqui esta noite, é porque Deus está querendo falar para você que a partir de hoje, tudo que você começar, você vai terminar. Repita assim comigo: eu vou começar uma nova história e terminarei para glorificar o meu Deus, e viverei algo novo, porque agindo, fala, porque agindo Deus ao meu favor, quem me impedirá? Aleluias, é isso que Deus está querendo. Ei, a igreja de hoje, ela está vivendo uma fábula, porque não vivemos aquilo que pregamos. Nós falamos que Deus cura, mas quando vem a enfermidade nós tememos. Nós falamos que Deus, Ele é um Deus provedor, mas quando as portas se fecham, nós começamos a tremer na base, achamos que nada vai dar certo. Ei, estamos errados, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia antes que se cumpra. Ou seja, Deus está falando: ei, use a sua voz profética, faça o profético se movimentar ao seu favor, e o sobrenatural há de acontecer. Nós precisamos entender que o profético, o sobrenatural só vai acontecer quando nós formos ousados em nossa fé.
Olha só, por exemplo, a viúva que sustentou, ou seja, o profeta, ela não tinha muito, ela tinha pouco, ela tinha o quê? Uma botija mas a botija de azeite dela encheu quantas vasilhas? Todas que ela tinha. E assim também será com você. Você pode ter pouco, como nós lemos lá em Mateus 25, 21. Sede fiel no pouco e te colocarei no muito. É isso que Deus está querendo. Ou seja, às vezes nós não conseguimos viver o pouco, e Deus não vai nos colocar no muito. Nós só vamos viver o muito de Deus em nossas vidas se nós formos fiéis no quê? No pouco. Nunca colheremos o que nós não plantamos. Então eu preciso o quê? Eu preciso plantar para, e eu só colho aquilo que eu planto. Então não tem como. Quando você está plantando no mundo espiritual, quando você entende a palavra de Deus e você começa a plantar, você começa a viver realmente aquilo que você está plantando, aquilo que você está decretando, você começa a viver, porque você começa a entender. E hoje, não estou vendo, às vezes hoje eu não estou vendo o chão, eu não consigo pisar, só que é isso que Deus quer, que você venha viver uma vida de total dependência dEle. Enquanto você estiver ali, com os seus pés firmados no mar, você não tem medo. Sabe por quê? Porque você sabe que a onda pode vir, mas não vai te afogar. Mas quando você vai um pouquinho mais para frente, que você não consegue mais colocar os pés no chão, você já começa a trabalhar todo o seu corpo. Sabe por quê? Porque você depende em saber nadar para não morrer. Só que Deus está falando: ei, venha para o rio. Aí Ele fala: entra, vou medir 500 côvados, até as águas bater nos teus joelhos, nos teus artérios, nos teus lombos. Ei, entre um pouquinho mais, até que não dê mais pé, porque a partir de agora você vai viver uma vida totalmente dependente de mim. Aleluias. E é assim que nós usamos a nossa fé, porque as emoções que nós temos, elas geram alegrias e dores. Nós somos movidos por emoções, e não adianta você falar que você não é movido por emoção. Você está errado, porque se você não fosse emotivo, você era um robô. Mas como corre veias e sangue dentro de você, você é movido por emoções. Então por isso nós sentimos tristeza, por isso nós sorrimos, porque há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Só que nós precisamos entender que o choro, ele pode durar uma noite inteira. Só que o processo da noite é um processo pequeno, porque o dia virá, e a alegria, o Senhor diz, ela virá ao amanhecer, porque amanhã é muito maior do que a noite. E Deus está falando para você: eu alegrarei a tua história nesta terra em nome de Jesus. Basta você exercer a sua fé, porque se nós apenas vivermos do racionalismo humano, nós vamos ver que nós temos realmente o livre-arbítrio de escolher se eu quero viver chorando, se eu quero viver me lamentando, ou se eu quero viver realmente alegre, se eu vivo esfuziante na presença do Senhor, com grande alegria, com regozijo por aquilo que Ele já fez por mim. Quando eu entendo isso, eu dou glórias a todo tempo ao meu Senhor, porque eu sei que Ele está preparando sempre algo novo a ser vivido, porque Ele está agindo, e ninguém pode impedir o seu agir sobre a minha vida. Por isso eu me alegro, porque senão eu vou sempre escolher. Presta atenção aqui agora. O que eu vou falar para você é muito sério. Quem quer ser abençoado aqui financeiramente? Você nem esperou eu terminar de falar. Quem quer ser abençoado aqui financeiramente? Todo mundo quer, sim ou não? É a realidade do ser humano. Só que existem princípios. Não vou ministrar para você vir dizimar, mas você precisa entender que se você não viver esse princípio, você nunca vai desfrutar de algo bom, de algo surpreendente da parte do Senhor. Os dízimos, eles são uma plataforma de transferência. Os dízimos não é para atender a necessidade da igreja. Enquanto eu não aprendi isso, eu ficava lá todo final de mês, começo de mês: gente, está faltando tanto, gente, está faltando isso, gente, está faltando aquilo, mandava lá no grupo. Hoje falta, mas eu preciso entender que isso não é a necessidade,
Eu preciso entender que não é para atender uma necessidade que a igreja tem, mas o dízimo é para liberar algo para ser vivido por você, não pela igreja. A igreja ela está sendo sustentada por Deus, mas para você realmente viver um sobrenatural da parte de Deus na sua vida, você precisa dizimar, você precisa ofertar. Porque se você achar que a igreja ela necessita do seu dízimo, você está com um pensamento errado, com um pensamento egoísta. A igreja não necessita do teu dízimo. O seu dízimo é para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida financeira. E nós precisamos realmente entender que o dízimo é para atender o que? As minhas necessidades, e não as necessidades da igreja. E quando eu entendo isso, eu começo a dar o meu dízimo, e assim como Abraão fez, nós precisamos pagar o dízimo do menor para o maior, e assim a história começa a mudar. E eu vou te ensinar. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, e você nunca mais vai deixar de dizimar, porque você vai entender o verdadeiro princípio de um plantio ao qual você vai colher 100 vezes mais aquilo que você estará dando aos pés do Senhor. Gênesis capítulo de número 14. E o versículo de número 18. A seguir está escrito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Repita comigo: Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão, o quê? E de tudo lhe deu Abraão? E de tudo lhe deu Abraão? Olha só, ele está falando: bendito seja o Deus Altíssimo, que criou todas as coisas. Ou seja, aqui é um ponto. Ele está dizendo: Deus criou todas as coisas, então tudo é dele. Então todas as coisas pertencem a Deus. Só que Melquisedeque, o rei de Salém, ele veio até Abraão, e ele era sacerdote. E o sacerdote ele tem o poder de liberar uma transferência de bênção. Uma transferência de bênção que vai fazer com que a pessoa viva uma prosperidade sobrenatural. Isso foi o que Abraão fez. Ele entendeu, porque quando ele viu realmente Abraão chegar, ele falou: Abraão, tu estás trazendo para mim o que? O dízimo, para entregar aos meus pés, então eu vou te abençoar. Então ele liberou o que? A bênção. E a bênção sacerdotal, ela tem uma transferência de uma plataforma que te elevará a viver coisas sobrenaturais perante aquilo que Deus, o Altíssimo, tem reservado para você. Abraão não era sacerdote, mas ele pagou o dízimo para o sacerdote, e todas as bênçãos que o sacerdote liberou sobre a vida dele vieram, porque ele foi fiel, ele foi temente. Se Abraão retesse, ele não viveria o princípio de grandeza. E é isso que Deus está mostrando para nós. Quando nós retemos, nós não vivemos o princípio de grandeza, nós não vivemos o princípio do sobrenatural de Deus na nossa vida financeira. Sabe por quê? Porque eu estou vendo algo como uma necessidade para suprir aquilo que a igreja precisa, e não para aquilo que eu preciso viver. Enquanto eu pensar assim, eu vou viver uma vida de mãos mirradas, de sonhos inacabáveis, de projetos não vividos. E por isso eu preciso aprender que para eu realmente viver as riquezas de Deus na minha vida, a grandeza de Deus nesta área, eu preciso ser o que? Mão aberta. Eu preciso contribuir. É claro que as pessoas que não gostam de fazer e que querem colocar a culpa, vão falar que isso tudo eram coisas do quê? Do Antigo Testamento, que no Novo Testamento não existe isso. Mas aqui eu provo para você agora que no Novo Testamento tem. Abra comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo de número 7.
Hebreus capítulo 7. Vou esperar você encontrar. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se ninguém falou, é porque todos encontraram, amém? Hebreus capítulo 7, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: porque este Melquisedeque, quem nós vimos em Gênesis 14? Então vamos lá. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de quem? Quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para aqui, depois a gente continua. Ou seja, ele estava voltando da matança. Ele estava matando realmente aquele que não foi fiel, aquele que não liberou, aquele que não deu para receber a transferência. Só que quando ele mostra que ele fala que o que? Ele viu que Abraão o entregou e o abençoou, ou seja, ele liberou uma transferência sobrenatural. Ou seja, Abraão só poderia ter sido pai de multidão se realmente ele entregasse ao sacerdote aquilo que ele queria. Abraão jamais conseguiria levar o teu filho a um sacrifício num holocausto, Isaac, e deixá-lo vivo, e Deus provendo aquele cordeiro, se ele não tivesse entregue para o sumo sacerdote Melquisedeque, o rei de Salém, aquilo que Deus estava estabelecendo para ele. Ele nunca viveria o sobrenatural. E para você viver o sobrenatural, você precisa entender realmente que o Deus, o Altíssimo, Ele está saindo ao teu encontro para ver realmente as tuas necessidades. E quando Deus ele enxerga a tua necessidade, Ele espera você ser fiel no pouco para te colocar no muito e viver as grandezas dele. Aí ele continua falando aqui no versículo 2: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, o rei da paz. Ou seja, ele precisou estabelecer uma justiça, porque Abraão separou. Ele falou: então agora a minha justiça virá sobre a tua vida. E a justiça foi para poder exaltar e para poder abençoar a Abraão. E ele continua, versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, há muitas pessoas que falam que Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, e Jesus ele está aqui hoje, e por isso nós precisamos entender que a igreja, ela não vai necessitar daquilo que você entrega, mas você necessita daquilo que Deus pode te liberar, porque Melquisedeque, ele liberou toda sorte de bênção e de grandezas sobre a vida de Abraão. Sabe por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. Porque Melquisedeque, ele estava tipificando a Jesus, o Cristo. Ele chegou diante de Abraão e falou: agora eu quero ver qual é a tua atitude, porque se você realmente reter, eu não te abençoo, mas se você me der, eu vou te abençoar e vou fazer de você realmente um homem grande, e as nações virão sobre você. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz, você pode não entender, mas aquilo que você faz atribui até a quarta geração sua. Porque se você retém, a sua quarta geração vai sofrer com aquilo que você retém. E você quer ver o seu filho sofrer? Você quer ver o seu filho passar dificuldades? Você quer ver o seu filho realmente andar por essas ruas mendigando pão? Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você entrega nas mãos de Deus vai alcançar até a quarta geração de vocês, porque é a palavra de Deus que vai dizer isso para nós. Olha só o versículo 4: considerai, pois como era grande esse quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então ele está dizendo, era grande, porque era o próprio Jesus tipificado. Então Abraão, ele dá o que? O seu melhor. Ele dá o melhor para aquele que era grande, o melhor dos teus despojos. Aí o versículo 5 diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Olha só, Levi, ele era qual geração de Abraão? Era a quarta geração de Abraão.
E sobre a quarta geração de Abraão, eles aprenderam através da lei que eles teriam que dizimar para poder viver as promessas grandiosas de Deus sobre a sua vida, para que eles pudessem desfrutar de algo sobrenatural. Versículo 6 diz assim: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre ele recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Você não entendeu? Deus está falando aqui através deste versículo. O inferior recebeu as bênçãos do superior. Ou seja, Abraão era inferior a Melquisedeque, mas ele entregou, ou seja, o menor entregou para o maior, e o maior o abençoou de uma forma grandiosa. Assim também é conosco, quando nós entregamos o nosso menor que seja, mas com fé, daquilo que Deus atribuiu para nós, você pode ter a certeza que o maior vai te dar o melhor e grandezas do seu reino sobre a sua vida, porque você começa a entender, porque dízimo é uma palavra que é uma plataforma que transfere. O dízimo, ele não é 10%, Paulo fala isso lá em Coríntios. Eu podia mostrar aqui no Novo Testamento várias coisas de dízimo para você. Paulo ele fala que o mínimo é 10%, ou seja, o mínimo. Só que muitas pessoas começam realmente a desentender e não vivem uma vida financeira, começam a ficar enfermos, começam a perder as coisas, começam a não ter o que comer, começam a viver uma vida mirrada. Sabe por quê? Porque não entrega nem o mínimo para o Senhor, porque retém. Só que Deus está aqui esta noite mostrando para você que a partir do momento que você realmente entender e praticar o pouco, você começa a viver o muito da parte do Senhor. Mateus 5:20 diz assim: se a sua justiça não excede a dos fariseus, você não pode entrar no reino e receber a recompensa. Então, se você quer receber a recompensa em todas as áreas da sua vida, a sua fé, ou seja, a sua justiça, ela não pode exceder a dos fariseus, porque os fariseus, eles não davam aquilo que realmente era para se dar. Então, se você não tem dado, não é a igreja que está sofrendo, é você mesmo que está retendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É você que está perdendo realmente o foco, e tudo que o profeta disser recairá sobre você. Olha só o peso, porque aqui Melquisedeque, ele tinha o poder para amaldiçoar Abraão, mas ele abençoou. Ele falou: Abraão, você foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Sabe por quê? Porque agindo Deus ao teu favor, quem irá te impedir? E isso nós não gostamos de ouvir. Nós travamos, nós fechamos, nós ficamos de conversas paralelas, não prestamos atenção. Sabe por quê? Porque isso não leva eu a viver realmente aquilo que eu quero, e por isso nós não somos abençoados, porque a única coisa que eu estou aqui preocupado é que acabe esse culto logo para ir embora. Só que não é dessa maneira. Se você quer viver uma vida abençoada, você tem que saber aprender, você tem que estar com o seu coração aberto, com a sua mente cativa ao Senhor de Cristo. Você tem que ser uma esponja para absorver tudo aquilo que a palavra de Deus está falando. Não sou eu, o pastor Júnior, que está falando, muito pelo contrário, é a palavra de Deus que está te direcionando para que você ou venha viver o bem ou venha viver o mal, e a escolha é sua. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa, o que você necessita? Ou seja, se você entender, você vai ver que realmente as bênçãos não vão cair somente sobre você, mas sobre a tua descendência, sobre a descendência da tua descendência, e assim por diante. Porque se você ensinar esse princípio para o seu filho será abençoado e abençoará o filho dele, e o filho dele também, aprendendo com o filho, vai abençoar o outro. Ou seja, todas as tuas gerações serão abençoadas, porque não existe um judeu pobre, porque eles ensinam esse princípio para todos os seus filhos, e esses princípios caem de geração em geração. Por isso eles não são pobres. E nós vivemos uma vida obscura das promessas de Deus, porque nós não temos capacidade de querer aprender, e retemos aquilo que é para entregar para o Senhor, achando que vai fazer falta, que não vou conseguir pagar, que não vou conseguir comprar o meu passeio ou fazer aquilo, porque eu estou retendo.
Só que você retém as bênçãos de Deus, e Deus também retém aquilo que Ele poderia dar de muito maior. As grandezas de Deus ficam retidas no céu. Mas quando você entende realmente o verdadeiro propósito, você pode fazer prova, porque a palavra dele fala: faça a prova de mim, se eu não abrirei os céus, e a terra mostrará o meu favor sobre a tua vida. E isso nós precisamos entender, porque senão nós iremos sofrer. Fique de pé comigo, eu encerro aqui. Mateus, não precisa abrir. Mateus 19, 21 diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Olha só o que Jesus estava falando. Ele chamou uma pessoa para viver um chamado especial. E ele falou: vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois me segue. Aí ele falou: mas eu tenho muita riqueza. Só que ele não entendeu que Jesus era o dono do ouro e da prata, que a riqueza maior estava nas mãos de Jesus. Então ele perdeu tudo. Foi uma consequência de uma atitude por ver que a sua necessidade era reter. E quando nós vivemos uma necessidade que retemos, nós não deixamos Deus agir em nossa vida. Mas quando eu entendo que realmente para eu viver o sobrenatural, eu preciso largar mão de tudo e seguir a Jesus com os princípios que Ele estabeleceu sobre a minha vida, eu começo a viver o que? As grandezas de Deus. Não sou eu falando, é a palavra, é Deus mostrando para nós que agindo Ele ao nosso favor, quem poderá impedir o teu agir? Eu venho aqui esta noite em nome de Jesus para profetizar sobre a sua vida que está aqui e que entendeu realmente o verdadeiro princípio da lei da semeadura, porque o seu Deus, antes que houvesse um dia sequer, Ele já existia, e não há ninguém que possa escapar das tuas mãos. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos está diante dos olhos do Senhor. Nós não passaremos desapercebido daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus preparou. Nós não passaremos desapercebido dos pecados que nós cometemos, e quando nós retemos, Deus também fecha os céus, porque Deus, Ele quer que você tenha gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Jesus está mostrando para nós aqui na tua palavra, que quando você cumpre o verdadeiro princípio de fazer aquilo que agrada ao coração dEle, Ele vai mover céus e terra, Ele vai fazer com que você venha plantar, que você venha colher 100 vezes mais. Essa dificuldade, esse problema que você está passando, Ele pode resolver agora, a partir do momento que você olha para a sua própria necessidade. A necessidade de Abraão era o quê? Viver a grandeza daquilo que Deus havia oferecido para ele lá atrás, enquanto ele estava com o seu pai. Se ele não tivesse realmente obedecido, e se ele não tivesse realmente sensibilidade para viver uma plataforma de transferência, porque ele era o menor, mas ele entregou ao maior, e o maior o abençoou grandemente, porque ele falou: tudo aquilo que está no céu eu derramo sobre a sua vida. Esta noite eu te convido a entregar realmente a sua vida por completo, falar: a partir de hoje eu vou fazer esse propósito, a partir de hoje eu vou fazer isso com Deus, porque eu quero viver as tuas grandezas em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor Jesus, Ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham abundantemente em todas as áreas. Deus, Ele fala: eu te dou a terra, dominai, sujeitai, porque ela é sua. Então sujeite, domine, mas para você dominar, você precisa de estratégia, e essa estratégia só virá do céu sobre a tua vida, quando você entregar a Deus para viver a sua necessidade. Qual é a sua necessidade esta noite? O que você está precisando? Eu não sei, mas você sabe muito bem. Não adianta esconder, mas Deus te chama e fala: entregue no meu altar. Ei filho, eu te chamo para você ofertar, para você dizimar. Não estou falando em espécie, dinheiro, mas ofertar a tua vida. Só que Deus só aceita uma vida ofertada quando realmente você cumpre os princípios estabelecidos. Deus só aceitou a oferta de um filho quando Ele pediu para Abraão: traga o teu filho, o teu único filho, e entregue a mim como sacrifício. Deus só proveu porque lá atrás Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. E se você hoje fala assim: Deus, eu vou entregar a minha vida no teu altar, só que você não cumpre um princípio de ser dizimista fiel ao Senhor, Ele fecha os céus e não ouve a tua oração.
Aí você vem diante do altar do Senhor e fala: eu quero viver promessas. Você não vai viver. Vai viver uma vida travada, patinando, não sai do lugar, cambaleando. Entra num relacionamento aqui, não dá certo. Entra em outro aqui, não dá certo. Ei, faz algo. Planeja, as coisas vão de mal a pior. Sabe por quê? Porque você não tem sido fiel ao Senhor. Você fala: eu vou fazer, eu vou ministrar a palavra, eu vou louvar, eu vou tocar, eu vou ser um obreiro da casa do Senhor, eu vou fazer grandes coisas para Deus, mas você não cumpre um princípio básico. Então você não consegue viver todas as promessas, você não consegue viver as grandezas de Deus. E para você viver as grandezas de Deus, é necessário você aprender que quanto mais você entrega ao Senhor, mais Ele te dá. Se você entregar apenas aquilo que você tem hoje, você pode ter a certeza que Deus, Ele entra pelos tetos, Ele entra pela porta, Ele vem pelo chão, mas Ele fala: eu te abençoarei e te darei além daquilo que você precisa, porque eu conheço o desejo e as intenções do seu coração. Porque Ele diz: antes que houvesse dia eu era, e não há quem eu possa livrar das minhas mãos, porque eu agindo, quem poderá impedir? Olha só o poder que é nessa palavra que está sendo liberada. Ele está dizendo: eu vou agir. A partir do momento que você realmente liga uma plataforma e eleva essa plataforma para ter acesso aos céus, para ter acesso à sabedoria do que a palavra nos diz, você começa realmente a viver coisas novas de Deus na sua vida. Então levante as tuas mãos aos céus esta noite e começa a dizer assim: Senhor Jesus, fala comigo. Senhor Jesus, haja ao meu favor, porque eu sei que esta noite eu estou aqui para viver um novo ciclo, uma nova promessa, e eu vou entregar a minha vida verdadeiramente no teu altar, para que o Senhor comece uma nova fase. Espírito Santo de Deus, aonde houver uma mão levantada aqui esta noite, aonde houver um coração quebrantado, aonde houver uma mente sincera, eu te peço: haja, porque agir no Senhor a favor daqueles que te amam, quem poderá impedir o teu agir? Não há ninguém que possa. Então se prepare, porque uma avalanche dos céus virá sobre a tua vida, porque o seu Deus, Ele está se preparando, Ele está se posicionando para que você venha entregar diante do seu altar as tuas necessidades, e Ele há de cumprir cada uma delas, para que o nome dEle seja glorificado. Então se movimente, porque somente aquele que se movimenta, somente aquele que ora, somente aquele que adora, vive o sobrenatural. Então sopra o teu Espírito, Pai, porque assim como a tua palavra diz, que aonde houver um adorador, ali eu estarei. Então se você é adorador, adore ao Pai. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus deste povo, é o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso este mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
és o rei desse povo. É o Senhor da nação. Tu és a luz Desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Nesse lugar, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você pode aplaudir e adorar ao Senhor. Aleluia. Que você possa, esta noite, sair daqui com essa certeza ao seu coração. Que antes que houvesse dia, o seu Deus já existia. E não há quem possa livrar das tuas mãos, porque agindo Ele, quem poderá impedir? Então Ele vai agir em todas as áreas e ninguém vai poder impedir. E Ele quer agir de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural.